Citação de abertura do capítulo. O pacto entre preservação e ruína é uma coisa de deuses e difícil de explicar em termos humanos. De fato, no início, houve um impasse entre eles. Por um lado, cada qual sabia que apenas trabalhando juntos poderiam criar. Por outro, os dois sabiam que nunca teriam satisfação completa naquilo que criavam. Preservação não poderia manter as coisas perfeitas e imutáveis. E ruína não poderia destruir completamente. Ruína, claro, adquiriu por fim a capacidade de acabar com o mundo e teve a satisfação que queria. Porém, isso não era originalmente parte do acordo. Capítulo 53. Fantasma a encontrou sentada às margens de pedra do lago, olhando para as águas escuras e profundas, imóvel no ar parado da caverna. A pouca distância, podia ouvir Sazed, com um grande contingente de homens de Goradel, trabalhando no projeto para estancar o fluxo de água para dentro da caverna. Fantasma se aproximou silenciosamente de Beldre, carregando uma caneca de chá quente. Quase parecia queimar sua pele, o que significava que estaria apenas na temperatura ideal para pessoas normais. Ele deixava sua própria comida e bebidas esfriarem à temperatura ambiente antes de consumi-las. Não estava usando as vendas nos olhos. Com Peltre, descobriu que poderia aguentar uma luz baixa de lampião. Ela não se virou quando ele se aproximou. Então o fantasma pigarreou. Beldre teve um leve sobressalto. Não era surpresa que Kellion se esforçasse tanto para proteger a garota. Ninguém conseguiria fingir o nível de inocência de Beldre. Ela não sobreviveria a 1 minuto no submundo. Mesmo Auriane, que se esforçava para parecer mimada, evidenciava a capacidade de ser dura quando necessário para sobreviver. Beldre, por sua vez... Ela é normal, pensou o fantasma. É como as pessoas seriam se não tivessem que lidar com inquisidores, exércitos e assassinos. Por isso, ele, na verdade, a invejava. Era uma sensação estranha, depois de tantos anos desejando ser alguém mais importante. Ela voltou a olhar para as águas, e ele se aproximou e se sentou ao lado dela. Tome, disse ele, entregando a caneca. Sei que fica um pouco frio aqui embaixo com toda essa água. Ela hesitou antes de, enfim, pegar a caneca. Obrigada, sussurrou. Fantasma a deixava andar desimpedida pela caverna. Havia pouco que pudesse sabotar, embora ele tivesse alertado os homens de Goradel para ficar de olho. De qualquer forma, não havia como Beldre escapar. Fantasma mantinha 2 dúzias de homens vigiando a saída e ordenara que a escada até o alçapão fosse removida e recolocada apenas com devida autorização. É difícil acreditar que esse lugar estivesse embaixo da cidade todo o tempo, não é? Fantasma comentou, tentando puxar conversa. Estranhamente, parecera mais difícil falar com ela quando a confrontava nos jardins. Cercado de perigos. Beldre assentiu. Meu irmão teria amado encontrar esse lugar. Ele se preocupa com o abastecimento de comida. Os lagos do norte estão dando cada vez menos peixe. E as plantações, bem, ouvi dizer que não estão indo muito bem. As brumas, Fantasma falou, elas não deixam luz do sol suficiente passar para a maioria das plantas. Beldre concordou, olhando para a caneca. Ela ainda não dera um gole sequer. Beldre, me desculpe.
Na verdade, já tinha pensado em sequestrar você daqueles jardins, mas acabei desistindo. Entretanto, quando você apareceu aqui, sozinha, foi uma oportunidade boa demais para desperdiçar. Ela completou com amargura. Eu entendo. Foi minha culpa. Meu irmão sempre diz que confio demais nas pessoas. Há tempos em que isso é uma vantagem. Beldrin fungou baixinho. Nunca conheci esses tempos. Parece que durante toda a minha vida só confiei e fui enganada. Aqui não é diferente. Fantasma ficou quieto, sentindo-se frustrado consigo mesmo. Kelser, me fale o que dizer, ele pensou. Ainda assim, Deus permaneceu em silêncio. O sobrevivente não parecia ter muitos conselhos sobre coisas que não tinham relação com a conquista da cidade. Parecera tudo tão simples quando o fantasma dera a ordem de capturá-la. Por que então, naquele momento, estava sentado ali, sentindo tanto frio na barriga? Eu acreditava nele, sabe? Beldre disse. No seu irmão? Não, ela falou, com um leve menear da cabeça. No Senhor Soberano. Eu era uma boa nobrezinha. Sempre pagava aos obrigadores, até mais do que o necessário, e os convocava para testemunhar mesmo as coisas menores. Também pagava para me ensinarem a história do Império. Pensei que tudo estava perfeito, tão bom, tão pacífico, e então tentaram me matar. Descobriram que eu era meio Ska. Meu pai queria desesperadamente uma filha, e minha mãe era infértil. Teve 2 filhos com uma das criadas, inclusive com a aprovação da minha mãe. Ela balançou a cabeça. Por que alguém faria isso? Continuou. Digo, por que não escolher uma nobre? Não, meu pai escolheu uma criada. Acho que ele gostava dela ou algo assim. Ela abaixou os olhos. No meu caso, foi o meu avô, Fantasma disse. Nunca o conheci, cresci nas ruas. Já desejei que eu tivesse crescido nas ruas, Beldre comentou. Quem sabe, então, tudo isso fizesse sentido. O que você faz quando os sacerdotes a quem você pagava para serem seus tutores desde criança, homens em quem você confiava mais que em seus próprios pais, levam você para ser executado? Eu teria morrido, aliás. Simplesmente fui com eles. Então o quê? Fantasma perguntou. Vocês me salvaram, ela sussurrou. O bando do sobrevivente. Vocês derrubaram o Senhor Soberano e no caos todos se esqueceram da gente como eu. Os obrigadores estavam ocupados demais tentando agradar Strath. E então seu irmão assumiu a cidade? Ela assentiu com a cabeça, em silêncio. Pensei que ele seria um bom governante. Ele é um bom homem, de verdade. Só quer que tudo seja estável e seguro. Paz para todos. Mas, às vezes, as coisas que ele faz com o povo, as coisas que ele pede para o povo... Sinto muito, Fantasma disse. Ela balançou a cabeça. Daí você chegou, resgatou aquela criança bem na frente de Kellion e eu. Você veio até meus jardins e nem me ameaçou. Pensei, talvez ele seja realmente como as histórias dizem. Talvez ele vá ajudar. E como a idiota que sempre fui, eu vim. Eu queria que as coisas fossem simples, Beldre, Fantasma disse. Queria poder deixar você partir, mas é pelo bem maior. É o que o Kellion sempre diz, sabe? Fantasma ficou em silêncio. Vocês são muito parecidos, os dois. Rigorosos, controladores.
Fantasma soltou uma risadinha. Você não me conhece muito bem, não é? Ela corou. Você é o sobrevivente das chamas. Não pense que não ouvi os rumores. Meu irmão não consegue me manter fora de todas as reuniões. Rumores raramente são confiáveis. Você é membro do bando do sobrevivente. Fantasma deu de ombros. É verdade, mas eu me tornei membro por acidente. Ela franziu o senho, olhando para ele. Kelser escolheu os outros a dedo. Fantasma comentou. Han, Brisa, Sazed, até mesmo Vin. Ele escolheu meu tio também e me levou de brinde. Eu nunca fui realmente parte disso tudo, Beldre. Era uma espécie de observador. Eles me colocavam para vigiar e coisas assim. Eu participava das reuniões de planejamento e todos me tratavam como um garoto de recados. Devo ter enchido a taça de brisa umas centenas de vezes durante aquele primeiro ano. Um traço de diversão apareceu no rosto da mulher. Faz parecer que você era um criado. Era bem isso, Fantasma falou sorrindo. Eu não conseguia falar muito bem. Fui criado falando na gíria de Rua do Leste, e tudo o que eu dizia parecia confuso. Eu ainda tenho um sotaque, eles dizem. Então, só ficava quieto a maior parte do tempo, envergonhado. O bando foi gentil comigo, mas eu sabia que era largamente ignorado. E você está no comando deles todos, agora. Fantasma deu uma gargalhada. Não, Sazed é quem está no comando de verdade. Brisa também está acima de mim, mas me deixa dar ordens porque é preguiçoso demais para fazer isso por conta própria. Ele gosta de fazer as pessoas botarem a mão na massa sem que saibam. Metade do tempo tenho certeza de que as coisas que digo são apenas ideias que de alguma forma ele enfiou na minha cabeça. Beldre sacudiu a cabeça. O Terrissano está no comando? Mas ele parece lhe obedecer. Ele apenas me deixa fazer qualquer coisa a qual não esteja disposto, Fantasma confessou. Sazed é um grande homem, um dos melhores que já conheci. Mas, bem, ele é um estudioso. É muito melhor estudando um projeto e fazendo anotações do que dando ordens. Então, resta apenas eu. Estou fazendo o trabalho que todos os outros estão ocupados demais para fazer. Beldre ficou em silêncio por um momento. Em seguida, tomou um gole do chá. Ah, é gostoso. Pelo que sabemos, preparado pelo próprio Senhor Soberano. Encontramos aqui embaixo, junto com o resto das coisas. Foi por isso que vocês vieram, não foi? Perguntou Beldre, meneando a cabeça para a caverna. Fiquei pensando por que seu imperador se importaria com Urtô. Não somos uma força realmente importante no mundo desde que a linhagem dos Venturi levou seu centro de poder para Lutadel. Fantasma assentiu. Em parte é isso, embora Elend também esteja preocupado com a rebelião. É perigoso ter um inimigo massacrando nobres e controlando uma das maiores cidades a uma distância tão pequena de Lutadel. Mas isso é tudo o que eu posso dizer. A maior parte do tempo sinto como se eu ainda fosse apenas um espectador. Vin e Elend são os que sabem de verdade tudo o que está acontecendo. Para eles, sou o cara que pode poupar meses de espionagem em Urtô, enquanto eles fazem o trabalho importante no sul. Eles não deveriam tratar você assim. Não, tudo bem. Eu meio que gosto de estar aqui. Sinto como se finalmente fosse capaz de fazer a diferença. Ela assentiu. Depois de um tempo, deixou a caneca de lado e abraçou os joelhos. Como eles são? Perguntou. Ouvi tantas histórias.
Dizem que o Imperador Venturi sempre usa branco e que as cinzas se recusam a grudar nele, que consegue conter um exército apenas olhando para ele. E a mulher dele, a herdeira do sobrevivente, uma nascida das brumas? Fantasma sorriu. Elend é um estudioso distraído, 2 vezes pior do que Sazed. Se perde nos livros e esquece as reuniões que ele mesmo convocou. Só se veste com alguma noção de moda porque uma terriçana comprou um novo guarda-roupa para ele. A guerra o mudou um pouco, mas por dentro acho que continua sendo um sonhador preso num mundo violento demais. E Vin, bem, ela realmente é diferente. Nunca soube ao certo como enxergá-la. Às vezes parece frágil como uma criança. E aí ela vai e mata um inquisidor. Consegue ser fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Tentei cortejar ela uma vez. Sério? Beldre quis saber interessada. Fantasma sorriu. Eu lhe dei um lenço. Ouvi dizer que é como se faz na alta sociedade. Apenas se você for um romântico, Beldre disse, sorrindo com tristeza. Bem, eu lhe dei um lenço, mas não acho que ela tenha entendido o que quis dizer. E claro, assim que ela descobriu, me rejeitou. Não sei onde eu estava com a cabeça. Digo, eu sou apenas o fantasma quieto, incompreensível, esquecível. Ele fechou os olhos. Que estou dizendo? Mulheres não querem ouvir homens falarem o quanto eram insignificantes. Ele tinha ouvido falar daquilo. Eu não deveria ter vindo falar com ela. Deveria estar por aí, dando ordens, parecendo que estou no comando. Porém, o estrago já estava feito. Ela já sabia a verdade. Ele suspirou, abrindo os olhos. Não acho que você é esquecível. Claro, provavelmente eu gostaria mais de você se me deixasse ir embora. Fantasma sorriu. Quando isso acabar, eu prometo. Vocês vão me usar contra ele? Ameaçar me matar se ele não ceder? Ameaças como essa são vazias, se você sabe que nunca vai fazer o que está dizendo. Honestamente, Beldre, não vou machucá-la. Na verdade, tenho a sensação de que você estará mais segura aqui do que no palácio do seu irmão. Por favor, não o mate, fantasma. Talvez você possa ajudá-lo de alguma forma. Ajudá-lo a enxergar que está sendo extremo demais. Fantasma assentiu. Eu vou tentar. Promete? Tudo bem. Prometo ao menos tentar salvar seu irmão, se eu puder. E a cidade também. A cidade também. Confie em mim. Já fizemos isso antes. A transição vai ser bem tranquila. Beldre meneou a cabeça, parecendo de fato acreditar nele. Que tipo de mulher ainda é capaz de acreditar nas pessoas depois de tudo pelo que passou? Se fosse Vin, ela o teria apunhalado pelas costas na primeira oportunidade. E aquilo provavelmente teria sido a coisa certa a fazer. Ainda assim, aquela garota simplesmente continuava a acreditar. Era como encontrar uma bela planta crescendo sozinha em um campo de cinzas queimadas. Assim que terminarmos, talvez você possa me apresentar para o imperador e a imperatriz, Beldre disse. Eles parecem pessoas interessantes. Nunca vou negar isso. Elend e Vin, bem, eles são mesmo interessantes. Pessoas interessantes com fardos pesados. Às vezes eu queria ser poderoso bastante para fazer coisas importantes como eles. Beldre pousou a mão no braço de Fantasma e ele olhou para baixo, um pouco surpreso. Quê? Às vezes o poder é uma coisa terrível, Fantasma.
ela falou baixinho. Eu não fico contente com o que ele fez ao meu irmão. Não o deseje com tanto ardor. Fantasma fitou seus olhos, meneou a cabeça e se levantou. Se precisar de alguma coisa, peça a Sazed. Ele vai poder te ajudar. Ela ergueu os olhos. Aonde você vai? Ser visto. Quero contratos comerciais sobre todos os canais, disse Durney. É um título do imperador. Você? Fantasma perguntou. Um título? Acha que um lord na frente do seu nome vai fazer essa sua cara menos feia? Durney ergueu a sobrancelha. Fantasma deu uma risadinha. Consigo os dois. Aprovei isso com Sazed e Brisa. Eles vão até preparar um contrato, se você quiser. Durney meneou a cabeça agradecido. Eu quero. Lords prestam atenção nesse tipo de coisa. Estavam sentados em uma das câmaras dos fundos. Não na casa dele, mas em um anexo de uma estalagem específica. Um velho conjunto de tambores pendia da parede. Fantasma quase não tivera problemas para se esgueirar pelos soldados de Kellion, que montavam guarda na frente do prédio do ministério. Mesmo antes de ganhar capacidades aprimoradas com o estanho e muito antes de ser capaz de queimar peltre, ele aprendera a se esgueirar pela noite e espionar. Um grupo de soldados não era obstáculo. Não podia permanecer engaiolado na caverna com os outros. Tinha muito trabalho a fazer. Quero tormentos represado, Fantasma falou. Vamos inundar os canais durante a noite quando os mercados estiverem vazios. Ninguém vive nas ruas canal, exceto por aqueles que estão nos guetos. Se quiser impedir que esse lugar inunde, vai precisar providenciar um bom bloqueio à prova d'água. Já cuidamos disso, Durney falou. Quando Tormentos era novo, arrancamos o sistema de eclusas da entrada, mas sei onde está. Vai se encaixar no lugar certo para manter a água lá fora, desde que possamos instalá-lo corretamente. Melhor que consigam, Fantasma observou. Não quero a morte de metade da população de mendigos da cidade pesando na minha consciência. Vou avisar no dia em que pretendemos realizar o feito. Veja se consegue tirar alguns dos produtos do mercado e manter as pessoas fora das ruas canal. Isso além do que você está fazendo pela minha reputação. Vai ganhar os títulos que você quer. Durney assentiu levantando-se. Bem, vamos trabalhar nessa reputação então. Ele saiu na frente do quarto, levando o Fantasma para as áreas comuns do bar. Como sempre, o rapaz usava sua capa chamuscada, que havia se tornado uma espécie de símbolo para ele. Nunca vestira uma capa de bruma, mas, de alguma forma, aquela parecia ainda melhor. As pessoas se levantaram quando ele entrou. Ele sorriu acenando para os homens, mostrarem seus odres de vinho. Roubados da caverna depósito e levados por Fantasma conforme ele escapava por várias noites seguidas. Hoje à noite, vocês não precisam pagar pela bebida roubada de Kellion. É como ele mantém vocês felizes e amistosos. E aquele foi o único discurso que ele fez. Não era Kelsier, capaz de impressionar as pessoas com as palavras. Em vez disso, por sugestão de Brisa, mantinha-se em silêncio. Passava nas mesas, tentando não ficar distante, mas também falava pouco. Parecia pensativo e perguntava às pessoas sobre os problemas que enfrentavam. Ouvia as histórias de perda e dificuldades e bebia com eles em memória daqueles que Kellion havia assassinado. E com o peltre nunca ficava bêbado. Já tinha uma reputação por isso. As pessoas observavam esse feito como algo místico, como faziam com sua capacidade de sobreviver ao fogo. Depois do bar,
eles visitaram outro e mais um, Durney, tomando cuidado para mantê-lo nos locais mais seguros e mais cheios. Alguns ficavam em tormentos, outros em cima. Ao passar por tudo, o fantasma sentiu uma coisa incrível. Sua confiança crescia. Ele era realmente um pouco como Kelsier. Vin talvez tenha sido treinada pelo sobrevivente, mas Fantasma era aquele que estava fazendo exatamente o que ele fizera, incentivando as pessoas, levando-as a lutar pelo próprio bem. Enquanto a noite passava, os diversos bares se transformaram em um borrão. Fantasma praguejava baixinho contra Kellion, falando dos assassinatos e dos alomânticos que o cidadão recrutava. Não espalhava os rumores de que o próprio Kellion era um alomântico. Deixou Brisa fazê-lo com mais cuidado. Dessa forma, não pareceria que Fantasma estava ansioso demais para derrubar o homem. Ao sobrevivente, Fantasma olhou para cima, segurando sua caneca de vinho, sorrindo, enquanto os clientes do bar comemoravam. Ao sobrevivente, outro disse, apontando para Fantasma. Ao sobrevivente das chamas. A morte do cidadão. Durney falou, erguendo sua caneca, embora raramente bebesse dela. Abaixo, um homem que disse que nos deixaria governar e tomou tudo para si. Fantasma sorriu, pegando uma bebida. Não havia percebido como poderia ser exaustivo simplesmente sentar e falar com as pessoas. Seu peltre avivado mantinha o cansaço físico sob controle, mas não podia impedir a fadiga mental. O que Beldre pensaria se visse isso? Pensou. Os homens me brindando. Ficaria impressionada, não? Esqueceria como resmunguei sobre o quanto eu era inútil? Talvez as visitas aos bares fossem fatigantes, porque tinha outra coisa que ele pretendia estar fazendo. Aquilo era tolice, ela era sua prisioneira. Ele traíra sua confiança. Beldre obviamente estava sendo simpática, apenas em um esforço para convencê-lo a deixá-la partir. Ainda assim, ele não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram mais cedo, repassada repetidas vezes em sua mente. Apesar das coisas estúpidas que dissera, ela havia pousado a mão em seu braço. Aquilo significava alguma coisa, não? Você está bem? Durney perguntou, inclinando-se para ele. É a sua 10ª caneca hoje. Estou bem, Fantasma respondeu. Parece um pouco distante. Muita coisa na cabeça. Durney se recostou de volta, franzindo o senho, mas não falou de novo. Algumas coisas sobre a conversa com Beldre incomodavam o Fantasma, ainda mais por conta dos comentários estúpidos que ele fizera. Ela parecia realmente preocupada com as coisas que o irmão tinha feito. Quando o Fantasma estivesse no poder, será que ela o veria como via Kellion? Aquilo seria bom ou ruim? Ela já havia dito que eles eram parecidos. O poder pode ser uma coisa terrível, ele lembrou. Ergueu os olhos, vendo as pessoas do bar brindarem a ele de novo, exatamente como os homens tinham feito nos outros bares. Kelsier conseguia lidar com esse tipo de adulação. Se Fantasma queria ser como Kelsier, também precisaria fazê-lo, certo? Não era bom ser amado? Ter as pessoas dispostas a segui-lo? Finalmente poderia romper com o antigo Fantasma. Poderia deixar de ser aquele garoto insignificante e esquecível. Poderia deixar aquela criança para trás e se tornar um homem respeitado. E por que não seria respeitado? Ele não era mais aquele garoto. Usava as vendas nos olhos, o que aumentava a reputação mística como um homem que não precisava de luz para ver. Alguns até diziam que em algum lugar em que o fogo queimasse, Fantasma poderia enxergar. Eles amam você, Kelsier sussurrou. Você merece.
Fantasma sorriu. Era a confirmação de que precisava. Ele se levantou, erguendo os braços diante da multidão, que respondeu com vivas. Demorou muito para que chegasse até ali, e tudo parecia ainda mais doce pela espera.